Olá, bom dia. Bom dia a todos. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, começando um pouquinho atrasada hoje com a nossa leitura e estudo do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Então, nós vamos continuar a leitura do capítulo 7, ok? Nós começamos falando a respeito de relacionamentos iluminados, né? Então, ele falou sobre relação de amor e ódio, e agora a gente vai falar sobre o vício e a busca da plenitude. Então, bom dia aí quem está me acompanhando ao vivo, e vamos lá. Por que nos viciaríamos na outra pessoa? Aqui, essa questão do vício em outra pessoa, ele vai dar uma explicação, mas depois eu vou colocar na descrição desse vídeo a sugestão de um psicólogo que vai explicar a questão da química mesmo que acontece no nosso organismo quando nós nos tornamos viciados, né? E no caso aí, viciados em uma pessoa, que pode acontecer, tá, gente? Então, aqui vamos ver qual que vai ser a explicação que ele vai dar. Desejo de ter um relacionamento amoroso é universal porque as pessoas acreditam que a paixão, o amor, entre aspas, pode libertá-las do medo, da necessidade, do vazio que fazem parte da condição humana em seu estado de pecado e não iluminação. Aqui no caso de pecado, vamos pensar que o que ele está querendo dizer é em relação a não vida, né? Quando nós não estamos conectados à vida, com a nossa verdade, nós não estamos em equilíbrio com as três mentes e ouvindo a inspiração do Divino Criador. Então, ele está falando aqui que o relacionamento, nós buscamos relacionamentos para que a gente possa se libertar desse pecado, nesse não viver. Então, ele fala, existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. Mas, de acordo com esse psicólogo que eu disse para vocês, existe também uma dimensão biológica mesmo do funcionamento do organismo. Mas ele nunca fala da parte biológica, né, no livro dele. A gente nunca viu ele usando nenhum termo do funcionamento do organismo humano para justificar o que ele escreve. Mas eu penso que é sempre interessante a gente também considerar essas possibilidades, e considerar essas dimensões, uma vez que nós também somos essa parte biológica. Bom dia, Renata, querida, seja bem-vinda. Gratidão aí pela sua presença ao vivo. E aproveitando, antes de continuar a leitura, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscreverem no canal, de clicarem no sininho para vocês apoiarem o canal Ho'oponopono Anjos. Vamos lá. No nível físico, é óbvio que não somos um todo, nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo, de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre homem e mulher. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade, de um retorno ao estado de completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como um meio de salvação, você a verá como o fim da dualidade no nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe de novo em um corpo separado. No nível psicológico, então, o que ele está falando é assim, que no nível físico existe uma dualidade, nós estamos buscando essa completude, uma vez que nós nos consideramos incompletos pelo fato de nós não podermos ser homem e mulher ao mesmo tempo. A gente só pode ser um dos gêneros, de acordo com ele aqui. No nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente,
O sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é, como o seu papel na sociedade, suas propriedades, sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crença, etc. Esse eu interior falso, o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar, para obter a sensação de que ele existe. Mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece. A sensação de falta e de necessidade permanece. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades. Todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Então, parece ser a resposta para todos os problemas do ego, a gente encontrar aquela pessoa que a gente considera especial. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade, a pessoa por quem você se apaixonou. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você e, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado das coisas externas, parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com o amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou. E por um curto período, ela parece ser mesmo a salvação. Então, aqui é muito sério, né? Isso que ele está falando. A gente se conecta a uma pessoa, não pelo amor verdadeiro, mas por uma falta que a gente sente e que a gente entende que essa pessoa está preenchendo essa falta, né, com a relação que a gente estabelece com ela. Chega então um momento, mas que a falta, o que ele fala aqui, olha, o vazio, a falta, o medo, a insatisfação, parece que somem, mas a verdade eles continuam lá, escondidos pela sensação de bem-estar que estar com aquela pessoa traz para nós, né? Chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as nossas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso voltam a aparecer. Como acontece com qualquer vício, ficamos muito bem enquanto a droga está disponível, mas chega um momento em que a droga não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós as sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Então, olha só, gente, isso é muito interessante. O que ele está falando? O medo, a sensação de vazio, a sensação de falta, a sensação de insatisfação já estavam lá, já existiam. Quando vem uma pessoa e a gente passa a gostar dessa pessoa e se relacionar com essa pessoa, a gente acredita que isso sumiu. Mas, na verdade, não sumiu. Está só disfarçado aí, está só encoberto pela sensação de bem-estar que o relacionamento está causando para nós agora. Quando essa pessoa para de causar essa sensação de bem-estar,
Quando essa pessoa já não está trazendo para nós mais essa sensação de felicidade, de alegria, pelas questões que aparecem no relacionamento, a gente começa a achar que volta o medo, volta a insatisfação, volta a insegurança, voltam todos aqueles sentimentos que nós já tínhamos antes, e nós entendemos, a gente começa a achar que é o outro que causa todas essas sensações. Olha que interessante isso. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações. Por isso, nós o agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento. Então, vou até ler isso aqui de novo. Olha. Então, você está sofrendo porque a pessoa mudou com você. Então, você volta aquele sentimento de sofrimento que já existia antes, ele retorna. Não é a pessoa que causa. A gente acredita que é, mas a gente só está projetando essa dor nela. Então, a gente agride essa pessoa. Por que a gente agride? Porque a gente espera que essa agressão ou tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que nós possamos novamente usá-lo para encobrir aquele sofrimento anterior. Ok? Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa. Ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão por que, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles não causam o sofrimento e a infelicidade, eles trazem à superfície o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós. E então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente, buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam. E é isso que mais temem. Se ao menos soubessem como, no agora, é fácil acessar o poder da presença, que dissolve o passado e o sofrimento, se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus. Evitar se relacionar como uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. O sofrimento está lá, de qualquer jeito. 3 relacionamentos infelizes em alguns anos têm mais probabilidades de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto. Mas, se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você. Então, o que ele está falando? Ter 3 relacionamentos que não dão certo, 3 relacionamentos infelizes, né, em alguns anos, tem mais probabilidade de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta. Então, ficar isolado não necessariamente é a solução, porque você jamais vai se confrontar com as questões do seu sofrimento através do relacionamento com o outro, que é o que ele está falando aqui. O outro vem, e aí eu começo a perceber as dores que eu tenho guardadas, que eu sinto, nessa projeção que eu faço para o outro. Isso aqui, gente, exige muita consciência da nossa parte, né? Porque, normalmente, o que a gente faz é realmente culpar o outro pelo nosso sofrimento, é sentir uma dor que fica muito difícil, que a gente não entende como que a gente vai lidar com essa dor, que a gente não sabe como que a gente vai fazer, sempre achando que é porque o outro nos fez algum tipo de mal. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é de um vício que está encobrindo um sofrimento nosso e que precisa ser
trabalhado por nós mesmos e não com a presença do outro, não o outro resolvendo isso para nós. Então, vamos lá. Transformando as relações viciadas em relações iluminadas. Então, primeira coisa, essa parte eu concordo com tudo que o autor disse. Penso que ele foi bem claro assim na apresentação dele, está muito claro assim o que traz esse sofrimento nos relacionamentos, tá? Então, vamos lá. Transformando as relações viciadas em relações iluminadas. Aí alguém pergunta assim: podemos transformar um relacionamento viciado em um relacionamento verdadeiro? Aí a resposta dele é assim: sim, se estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença, concentrando a atenção cada vez mais fundo no agora. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Esse aqui, quando ele fala dos padrões repetitivos, gente, da mesma forma que a gente se vicia em drogas, né, e tem vícios nesse sentido aqui, a gente também se vicia nas emoções que nós estamos acostumados a sentir. E isso o Dr. Joe Dispenza trabalha muito no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Por que todas as vezes que eu entro num relacionamento, eu acabo fazendo tudo para boicotar esse relacionamento, eu acabo não conseguindo manter esse relacionamento por mais que eu goste da pessoa? Provavelmente porque você cresceu num ambiente onde havia aí um conflito, né? As emoções elas estavam sempre conflituosas ou raivosas, e a gente acaba acostumando com aquilo. Então, a gente entra num relacionamento já na busca inconsciente pelas mesmas sensações que a gente sentia antes. Né? E mesmo que a gente entre num relacionamento que está muito bom, que está muito agradável no começo, talvez pelo fato de nós desejarmos coisas diferentes do nosso parceiro e a gente ter consciência disso, e mesmo assim entrar no relacionamento, porque está tudo bem agora, a gente está buscando de forma inconsciente a mesma sensação depois, no futuro, porque a gente já sabe que o relacionamento não vai ter como continuar. Se eu quero muito filhos, mas o meu parceiro não quer filhos de jeito nenhum, isso vai acabar gerando uma dor, vai acabar. Eu posso até permanecer com esse parceiro e ficar com ele sem ter meus filhos, que eu gostaria tanto. Né? Eu abro mão de um desejo, de algo que era importante para mim, para manter essa relação, ficar nessa relação, sentindo essa sensação de bem-estar por estar com aquela pessoa. Mas, querendo ou não, ao abrir mão de algo que é importante para mim, eu estou trazendo aquela sensação lá atrás, né? Aquele vício naquela emoção que eu acabo criando pelo hábito dela, de não estar totalmente bem, não estar me sentindo totalmente plena, não estar me sentindo totalmente feliz. Tem uma coisa faltando, que era a realização de um desejo, mas eu não consigo abrir mão dessa pessoa que está realmente, que está até me trazendo essa sensação com a qual já estou acostumada, mesmo que essa relação seja uma relação ótima, uma relação tranquila, ok? Então, a gente também se vicia nas emoções e elas acabam conduzindo a forma como a gente age se a gente não está presente aqui no agora, consciente, prestando atenção no que nós estamos pensando, fazendo, falando e sentindo. Vamos lá, Renata falou assim, grandes verdades, perfeito. Ela pôs assim também, exatamente, infelizmente, vejo pessoas que entram e saem de relacionamentos fazendo a mesma coisa, como se procurasse aquilo, exatamente, elas estão sempre buscando aquela sensação anterior lá, que é uma sensação que elas acostumaram, que elas estão viciadas, né? Nós estamos viciados, todos nós, cada um nos seus vícios, né? Cada um nas suas questões.
caso a gente não tome essa consciência, caso a gente não faça o processo de purificação, caso a gente não busque os nossos processos de cura dessas emoções que não nos fazem bem, com as quais nós estamos tão acostumados que vira um vício mesmo, né? Então, olha só, se estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença, concentrando a atenção cada vez mais fundo no agora, a chave do segredo será sempre essa, não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Então, repetindo aí o que eu já tinha lido antes. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Então, vou até ler isso aqui de novo. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Vamos ver se ele vai explicar um pouco mais o que é essa injeção de autossuficiência. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar o outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Então, vou lá de novo. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Nesse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência, de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você, então, ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado do ser, não está do lado de fora, está bem lá dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que é a vida não manifesta que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade. Isso é amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. O que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. Então, o amor de Deus, com certeza, é sem julgamento, né? Sem querer que o outro mude, entendendo que cada um é perfeito. Né? Nós temos as nossas questões que precisam, memórias que estão aí se manifestando para nós. Né? Nós temos os nossos duelos aí com o nosso ego, percebendo quais são as sensações que nós estamos sentindo, quais são as emoções que estão dominando aí as nossas decisões.
Nós temos a nossa criança interior, mas nós temos a perfeição dentro de nós, porque nós carregamos essa centelha divina. E essa perfeição está sempre buscando a expansão. Então, quando um relacionamento não está trazendo para nós esse amor de Deus, é a nossa centelha divina também nos mostrando assim, olha, falta mais consciência da nossa parte, da parte da pessoa que está conosco, de quem nós somos verdadeiramente, do nosso valor, para que o nosso relacionamento seja mais pleno, mais saudável, mais iluminado aqui, que é o termo que ele utiliza. Então, vamos lá. Quem concorda, quem discorda, coloquem aí nos comentários, deixem aí nos comentários desse vídeo. Comentem aí o que vocês estão achando dessa parte do livro. E amanhã, às 9h45, hoje eu atrasei bastante, mas amanhã a proposta é 9h45, nós estarmos novamente aqui reunidas para a gente fazer essa leitura e estudo do livro O Poder do Agora. Deixe sua opinião aí do que vocês estão achando, o que vocês estão pensando a respeito dessa leitura nesse momento. E nós nos encontramos amanhã, 9h45. Renato falou assim, Letícia, questão mudança, limpeza dói, processo que muitos se recusam por passar, com certeza. Acho que a grande questão é a gente se olhar e olhar para as nossas próprias dores, né? Olhar para aquilo que dói, para aquilo que está machucado, para aquilo que está ferido, que muitas vezes a gente prefere não olhar, acreditando que isso não está interferindo nas nossas vidas, né? Não quero mexer com aquilo doeu demais, aquilo foi complicado demais, e isso não está interferindo na forma como eu escolho viver, não está interferindo nas minhas decisões, não está interferindo nos meus resultados, mas essa é uma grande ilusão, porque a gente acaba acorrentado por essas lembranças, né? Por esses registros, por essas situações, e a gente vai levando elas junto conosco e, querendo ou não, repetindo vários padrões que vão nos levando novamente a essas situações, né? Então, o convite aí agora é se olhar, se conhecer, se conectar com a luz que nós carregamos, e nesse ponto o Ho'oponopono sempre pode auxiliar bastante, mas quero dizer uma coisa muito importante, o que também auxilia muito, 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 são os processos terapêuticos, são a nossa busca pela nossa força, mas principalmente a nossa fé. E talvez até questões mesmo da gente estar buscando mais essa confiança que o divino, que Deus nos acompanha, que está presente conosco, que nós estamos sendo amparados, que nós somos amados, independentemente do que está acontecendo conosco na nossa vida agora, o que já aconteceu. Então, esse alimentar a fé diariamente, ele é muito necessário e muito importante nessa nossa jornada aí de olhar para as nossas dores e superá-las, né? Então, vamos lá. Renata, estarei presente, coloquei o post-it aqui para lembrar do nosso encontro. Que bom, Renata, querida, gratidão. Muita gratidão aí para quem está assistindo ao vivo. Acho que hoje nós tivemos poucas pessoas ao vivo, mas depois, quem for assistir, deixe seus comentários aí. E amanhã nós retornamos às 9h45. Mahalo de coração. E até o próximo encontro. Aloha. Tchau, tchau.